Quem encontrou aí? 1 Samuel 17. Vamos ler? Diz assim: os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá. E acamparam em Éfes-damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Capítulo 3. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Somente até aí. Pai, muito obrigado por mais uma noite, por mais uma oportunidade de estarmos aqui ministrando a tua poderosa palavra, em nome de Jesus. Obrigado por cada pessoa que o Senhor trouxe aqui. Nós entendemos que essas pessoas preciosas, cada irmão precioso, não vieram aqui para me ver, vieram aqui por causa do Senhor. E obrigado, amém e amém. Queridos, nós estamos diante de um texto muito conhecido, e um dos textos mais conhecidos do Antigo Testamento. Quem já não ouviu falar a respeito de um homem chamado Davi? E a Bíblia, querido, é bem enfática quando se fala de Davi. Quando nós estudamos um pouquinho e lemos, nós vamos entender, queridos, que na Bíblia está escrito aproximadamente 1139 vezes a palavra Davi. Quando nós paramos para analisar esse texto, nós precisamos, querido, aprender algo poderoso. E eu gostaria de compartilhar algo que eu tenho aprendido nesses dias. Algo que Deus tem falado muito forte ao meu coração. Esse texto fala do momento onde os filisteus se reuniram. E a Bíblia vai dizer que eles reuniram as suas forças para enfrentar o exército de Israel. A Bíblia vai dizer que os filisteus ficaram em uma colina e os israelitas ficaram em outra colina. E entre eles estava, querido, o vale, diga vale. A Bíblia vai dizer que por 40 dias, um homem chamado Golias, um soldado do exército filisteu, se levantou e começou a afrontar Israel. Começou a convidar ou a chamar um do exército de Israel para enfrentar ele. E a Bíblia vai dizer que por 40 dias, 2 vezes ao dia, ou seja, 80 vezes, aquele Golias foi até o arraial e ali insultou o exército de Israel. Você conhece a história? A Bíblia vai dizer que o pai de Davi, Jessé, envia Davi para ver como é que estavam os seus filhos. A Bíblia vai dizer também que havia 3 filhos de Jessé que estavam no exército de Saul. E Davi foi lá, a mando do seu pai, para ver como é que estavam os seus irmãos. Quando Davi chega, ao mesmo tempo que Davi chega, o Golias se levanta e afronta o exército de Israel. A Bíblia vai dizer que o rei Saul, estava com tanto medo que ele ficava trêmulo. E não apenas Saul tinha medo, mas todo o exército estava com medo. Mas a Bíblia vai dizer também que Davi ouviu algo que agradou o seu coração. E o que foi que Davi ouviu? Davi ouviu alguém dizendo que o rei estava oferecendo para aquele que enfrentasse aquele Golias e o vencesse, riqueza, a sua filha em casamento e isentaria de impostos a sua família. Davi, ao ouvir isso, Davi, querido, eu fico imaginando Davi ouvindo isso. E Davi ficou pensando, calma aí, quer dizer que o rei vai me dar riqueza? Quem é que não quer ser rico, irmão? Quem é que não quer dinheiro aí? Todos nós queremos, sim ou não? Aí Davi ficou imaginando, calma, eu vou ser rico, eu ainda vou casar com a filha do rei que vai me dar autoridade. E também a minha família vai ser abençoada, porque o rei vai isentar de imposto a minha família. Querido Davi, ele vai perguntar a outra pessoa, a outro soldado, e o soldado fala a mesma coisa. Aí Davi vai e manda um recado para o rei acalmar o seu coração, porque ele iria enfrentar o gigante. Nós conhecemos a história, ele foi enfrentar o gigante e ele venceu, sim ou não? Venceu ou não, irmãos? Venceu.
Só, queridos, eu quero compartilhar com vocês 4 características que Davi, ele tinha, e que eu e você precisamos ter. E o tema dessa mensagem é vencendo o gigante da vida. Quantos gigantes, querido, nós precisamos vencer todos os dias? Olha para o teu irmão e diga assim: é todos os dias. Todos os dias se levantam gigantes, irmãos. O que é gigante? É luta. O que é gigante? É peleja. O que é gigante? São situações adversas que eu e você diariamente precisamos se levantar contra elas. Todos nós, querido, diariamente estamos lutando com algum tipo de gigante. Sim ou não? É o gigante da falta daquilo que nós não temos. Um paradoxo, né, irmãos? É uma porta que não se abre. É uma promessa que não se concretizou. Todos os dias eu e você se deparamos com vários gigantes. E esses gigantes, queridos, eles se levantam para nos destruir. Ele se levanta para nos paralisar. Ele se levanta para nos envergonhar. Mas, queridos, assim como foi com Davi, eu quero já alegrar o teu coração. Eu e você temos uma palavra do Todo-Poderoso, o Deus do impossível, aquele que na sua palavra há autoridade e que todo joelho vai se dobrar e toda língua confessará que Ele é o Senhor do Senhor. Mas nós precisamos ter algumas características, queridos, porque senão nós não vamos vencer nenhum gigante. Pelo contrário, nós vamos ser vencidos. E hoje a gente está vendo tantas pessoas sendo vencidas pelos gigantes do dia a dia. Quando eu olho para esse texto, irmãos, a primeira característica que eu vejo em Davi é que Davi, ele não se vitimizava. Olha para o teu irmão, Davi não se vitimizava. Pastor, o que é se vitimizar? É aquela pessoa que fica, eu sou coitadinho, ninguém me quer, que fica cantando aquela canção do Capote, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Quem já criou Capote aqui? Que fica, sabe, querido, ninguém me apoia, ninguém me dá uma palavra de incentivo, ninguém, não tem pessoas assim? Pessoas que vivem se vitimizando, eu sou coitadinho. E eu estou falando com propriedade porque um dia eu já fui assim, irmãos. Eu já fui alguém que vivia se vitimizando. Eu sou coitadinho, a minha mãe morreu. Sabe quantas vezes, querida, eu chorei porque a minha mãe tinha morrido? E eu ficava dizendo, meu Deus, por que o Senhor não me levou? Por que o Senhor deixou a minha mãe? A minha mãe tinha serventia para os meus irmãos, eu não sirvo para nada. Pessoas que vivem se vitimizando. E, querido, Davi, ele tinha essa característica. Ele não se vitimizava. E ele não se vitimizava, não era porque não havia situações que poderia fazer ele se vitimizar. Pelo contrário, ele teve várias situações que poderia fazer ele ser um vitimista. Exemplo, pastor Leandro. 1 Samuel 16. Quando a Bíblia vai dizer que então Deus chega até o profeta Samuel e diz, Samuel, você precisa ir lá em Belém. E lá em Belém vai ter um homem chamado Jessé. Jessé tem alguns filhos. E um dos filhos de Jessé vai ser o novo rei de Israel. E assim ele foi. Chega em Belém. Chega na casa de Jessé. E diz, Jessé, o projeto é esse. O projeto é, papai, Deus me enviou aqui, porque entre os teus filhos, Deus vai ungir um sucessor de Saul, o novo rei de Israel. Aí o que é que Jessé faz? Irmãos, imagina você, a pessoa mais importante do teu país chega na tua casa, você que tem filho aí. A pessoa mais importante do Brasil chega até a tua casa, irmãos, hoje. E diz, olha, eu tenho um grande projeto para o teu filho. Foi assim que aconteceu com Jessé.
Jessé agora, querido, com esta palavra, opa, um dos meus filhos vai ser o novo rei de Israel. E olha só, aí Jessé vai olhar com a ótica humana. Então, aí Jessé vai, chega até Eliabe, Abinadab, Samar, que eram os mais fortes. E aí diz, olha, Samuel veio aqui, o profeta Samuel, e disse que um de vocês vai ser o novo rei de Israel. Então amanhã vai ter aqui uma consagração, vai ter um momento profético, vai ter um banquete. E vocês precisam participar, porque um de vocês vai ser ungido, vai ser consagrado, vai ser levantado. E aí a gente pode imaginar Davi na história. Pai, eu posso participar também? E aí o pai de Davi falando assim, Davi, tu não pode, Davi. Davi, tu é muito pequeno, a tua estatura. Davi, tu precisa cuidar das ovelhas. Aí a Bíblia vai dizer, queridos, em 1 Samuel 16:11, então perguntou a Jessé, estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu, ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse, trago-a aqui, não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Querido, o que está acontecendo aqui? O pai de Davi não acreditava que Davi poderia ser o filho escolhido por Deus. O que está acontecendo? Jessé, querido, rejeitou Davi. Não, Davi, você não tem condição, então você precisa cuidar das ovelhas. O primeiro motivo que Davi teria para ser vitimista era, o meu pai não acredita em mim. O meu pai acredita nos meus irmãos, mas em mim não. O meu pai dá tudo para os meus irmãos fulano, mas para mim não me dá nada. Ele poderia, querido, começar a se vitimizar, sim ou não? Mas ele não teve essa atitude, irmãos. Olha para o teu irmão e diga assim, ei, se em toda situação difícil, você em vez de se levantar, lutar, levantar a cabeça, ir para cima, arregaçar a manga, você ficar no canto, no quarto, chorando, se vitimizando, você não vai viver nada daquilo que Deus tem para a tua vida. A gente pode escolher, irmãos. Sim ou não? A gente pode escolher. Nós estamos vivendo talvez um dos piores momentos, irmãos, do Brasil e do mundo. Mas tem muita gente que já jogaram as cartas, mas tem pessoas, querido, que estão dizendo, não, calma aí, eu tenho uma palavra, eu tenho uma promessa. Não, Deus é comigo, e está se levantando, e está andando, está caminhando, é no meio da luta, no meio da dificuldade, mas está com a cabeça levantada, sabe por quê? Porque ele sabe que o socorro dele vem do Senhor. Querido, como o salmista declarou, o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Mas a Bíblia vai dizer também, queridos, em 1 Samuel 17:28, quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou, por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e como o seu coração é mau, você veio só para ver a batalha. Por que o irmão de Davi está dizendo assim? Você veio fazer o que aqui, Davi? Davi, você veio só ver a batalha, porque tu não tem condição de lutar, Davi, tu é muito pequeno. Tu veio aqui só ver a batalha, Davi, porque tu não tem condição de enfrentar esse gigante. Davi, lembra que naquele momento que Samuel chegou lá em casa do papai, né, se ele fosse baiano, papai não te chamou para participar daquele momento, porque papai não acreditou em você. Então o que é que você está fazendo aqui? Você veio apenas ver a batalha, porque você não tem condição de lutar, Davi. O que é que o irmão de Davi está fazendo com Davi, querido? Está rejeitando Davi. Está dizendo, Davi, tu não tem condição. Davi, fica sentado. Davi, não se levanta. Davi, não tem mais jeito. Davi poderia, querido, pegar isso e ficar, mais uma vez, ter motivo para se vitimizar. O meu pai não acredita em mim, o meu irmão também não acredita em mim.
Mas não foi só o pai e não o irmão. A Bíblia vai dizer que Saul, o rei, que hoje tipificando o líder, o pastor também não acreditou nele. Vamos ler. 1 Samuel 17, do 32 ao 33. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará contra ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra este filisteu. Você é apenas um rapaz. Ele é o quê? Ele é o quê, irmãos? Desde o quê? Ah, querido, não foi só o pai, nem só o irmão, mas o próprio rei não acreditou. Aqui mais um motivo para Davi ser um vitimista e cantar aquela canção que a pastora sempre canta: ninguém me quer. Como é que é, amor? Não tem uma música que tu canta? Ninguém me quer, ninguém me ama. Não tem pessoas que estão vivendo assim? Querido, o que eu acho bonito na vida de Abrão é que quando ele ouve o chamado de Deus, irmãos, ele veio de uma família politeísta. O que é que a palavra politeísta significa? A palavra polis, muito, theos, Deus, muitos deuses. Mas quando ele ouve a voz de Deus, ele esquece tudo aquilo que a sua família vivia e começou a viver o propósito de Deus para a sua vida e para a sua descendência. O que é isso? Ele não usou a desculpa que nós usamos: ah, mas eu não recebi amor do meu pai, como é que eu vou dar amor para o meu filho? Ah, mas eu nunca recebi amor do meu pai, como é que eu vou dar amor para o meu filho? Ah, eu nunca recebi carinho do meu pai, como é que eu vou dar para o meu filho? Irmãos, isso é uma desculpa. O tempo dos nossos pais era outro tempo. O tempo dos nossos pais, querido, não é como hoje, as informações que nós temos hoje. Quem me entende aqui? Eu nunca ouvi o meu pai dizendo assim: filho, eu te amo. E agora, quando eu fui fazer o meu curso, eu ouvi como se uma voz dizendo assim: olha, eu fui para tratar um complexo de inferioridade que eu ainda tinha, que eu não tenho mais, em nome de Jesus. Porque de primeiro eu achava que o meu complexo de inferioridade tinha acabado. Como? Eu não me acho mais feio. Eu já falei aqui várias vezes, né, irmãos? Quantas vezes eu chorei no espelho: meu Deus, eu sou muito feio, eu nunca vou casar. Ah, encontrei a pastora Gilmara, ela me quis. Só que eu achava que esse complexo de inferioridade tinha se acabado, mas na verdade não. Então todas as vezes quando eu recebi uma palavra que eu vou crescer, que eu vou avançar, que eu vou, que eu vou ter uma casa boa, que eu vou ter um carro bom e que eu vou viajar para as nações, eu ficava pensando: mas eu, Senhor, olha para mim, Senhor, eu não sou digno. Complexo de inferioridade, ou seja, Deus está dizendo assim: filho, eu sou teu pai, eu tenho tudo nas minhas mãos, tudo que você precisa está comigo, e como pai eu quero dar para o meu filho, e como filho você tem direito à herança, então pega aqui. Mas o filho: não, pai, não, eu não sou digno, não, pai, eu não sou merecedor. Irmãos, quem é pai aqui? Qual é o teu sentimento quando você dá algo para o teu filho rejeita? É bom ou é ruim? É bom ou é ruim, irmãos? É ruim, sim ou não? Eu já contei aqui, a primeira vez que eu levei a Ana Lívia para a piscina, ela já era criancinha, já tinha uns 6 para 7 anos. Aí eu fiquei pensando: cara, eu vou dar um pulo, né, mergulhar, e vou... Aí vou voltar, aí vou chegar assim, bem pertinho, e vou aparecer assim para ela vai rir: rapaz, o pai é herói. E eu vou dizer assim: filhas, vem. E ela vai pular. Irmãos, eu fiz, olha. Cheguei, olhei para a Ana Lívia e ela lá. Eu falei: pula, minha filha. Ela: não, pula. Ela veio e foi chorar. Querido, naquele momento Deus falou muito forte ao meu coração: filho, sabe por que ela não pulou? Porque ela não confiou em você. E é assim que muitas das vezes você tem feito comigo. Sabe, querido, Deus falando assim: muitas das vezes eu tenho falado: pula, porque eu estou aqui para te pegar, para te aparar. E a gente não tem coragem. Quem está me entendendo aqui? É forte, sim ou não, irmãos?
É forte ou não é, queridos? Escute isso aqui, irmãos. Isso aqui é muito forte, queridos. Quantas vezes Deus tem falado conosco, mas nós não temos acreditado e nem confiado na palavra de Deus. Nós preferimos confiar na força dos nossos braços, na nossa intelectualidade, na nossa influência. Esses dias eu ouvi um testemunho de um pastor, queridos. Pensa, ele passou 6 meses desempregado. Eu preciso compartilhar isso aqui para mim voltar. E ele é um cara muito influente em São Paulo. Amigo do pastor Silas Malafaia, sabe? Bem influente mesmo. E ele falou, não, cara, rapidinho eu vou conseguir emprego, porque eu tenho bastante influência, meu currículo é bem respaldado. E ele colocou na Globo, colocou no SBT, colocou. Irmãos, passou 6 meses, ninguém chamava ele. E um dia ele foi na mãe dele. E a mãe dele falou, filho, como é que tá? E ele foi contar a situação. A mãe dele falou assim, filho, vamos fazer um propósito de oração? Aí ele falou, vamos, que hora? 3 horas da manhã. Sabe por quê, filho? Porque você tem confiado muito no teu nível de influência. E você tem confiado muito pouco em Deus. Enquanto você confiar no teu currículo, no nível de influência que você tem, Deus não vai agir. Irmãos, ele falou que depois daquele dia, uma semana, ligam para ele dizendo, fulano, nós já estamos com 6 meses te procurando e não te encontramos. Os mesmos 6 meses que ele estava o quê? Desempregado, confiando no currículo e na influência que ele tinha. Mas quando ele, a partir do momento que a mãe dele aconselhou, ele falou, Senhor, a minha dependência veio de quem? O emprego veio. A gente precisa confiar mais em Deus. Eu quero liberar esta palavra aqui. A tua realidade, querido, não condiz com aquilo que Deus tem preparado para você. Então, se os teus olhos não conseguem ver a porta aberta, eu quero profetizar sobre a tua vida. Em nome de Jesus, essa semana será uma semana que Deus vai abrir portas. E que isso aconteça para um único propósito, glorificar o nome de Jesus. Davi teria, querido, mais um motivo para se vitimizar. Mas ele não se vitimizou. E o interessante aqui, querido, que Deus me deu esta palavra, quando eu estava analisando esta palavra, e eu queria que você prestasse bem atenção no que eu vou falar para você. É que por 2 vezes aqui, Davi chegou depois dos seus irmãos. Quando Davi foi consagrado, os seus irmãos já tinham chegado naquele lugar. Quando Davi foi para o arraial de batalha, os irmãos de Davi já estavam lá. Ou seja, por 2 vezes Davi chegou depois dos seus irmãos. E quando eu estava lendo, Deus me deu uma palavra que eu tenho certeza que esta palavra não é só para mim, é para você também. Nós estamos muito preocupados em chegar em algum lugar, mas nós estamos pouco preocupados em se preparar, irmãos. Vou repetir novamente. A gente olha para a vida de alguém que está se dando bem, que está crescendo, que está avançando, e a gente começa a dizer, rapaz, cara, o irmão saiu de um carrinho, agora está andando em um carrão. Rapaz, o irmão saiu de uma casinha, está andando numa casona. E a gente está preocupado, querido, com aquilo que o irmão está conquistando, mas a gente não está preocupado com os processos que aquele irmão está vivendo ou viveu. É assim ou não? Hã? É assim ou não, irmãos? Queridos, escute isso. Escute isso, anote aí no teu caderno. Quando tu vê alguém crescendo, quando eu falo no termo crescer, é estar prosperando, estar vivendo uma vida melhor. Irmãos, em todos os âmbitos da sua vida, pode ter certeza que essa pessoa tem pagado um preço altíssimo, porque nada vem de graça. Ele está se acordando mais cedo do que você. Ele está fazendo algo mais do que você. Ele está dormindo mais tarde do que você. Mas pode ter certeza que alguma coisa que você não está fazendo, ele está fazendo para poder estar colhendo o que ele está colhendo. Segundo ponto. Quem está comigo ainda? Olha, querido, o que Davi fez. Vamos ler.
1 Samuel 17, 24. 24 não, 34. Amém? Graças a Deus, domingo é meu aniversário. Amém, irmãos? E essa semana eu ganhei 2 presentes, querido. Eu ganhei um óculos de grau e um óculos de sol. Uma ótica que abriu esses dias aí me presenteou. Falei, poxa, eu estava só me esperando chegar de viagem para me fazer um exame de vista. Já fiz o exame de vista, já escolhi o óculos e quinta-feira eu vou pegar o meu óculos. Quero liberar essa bênção para a vida de vocês. Amém? 17:34. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou o quê? Golpes até matá-lo. Davi está diante de um grande desafio. Davi está diante, querido, de um gigante, aonde um exército está com medo. Ele fala para Saul, para o rei: não, calma aí, eu vou enfrentar. Aí o que é que ele usa? Ele trouxe, querido, a sua memória, o que lhe trazia o quê? Esperança. Ele lembra de algo que aconteceu no passado, de uma luta, de um nível de batalha que ele enfrentou e que ele venceu. E ele usa esse testemunho do passado, de algo que ele passou e venceu, e ele cria coragem e força. E eu fico aqui com as minhas palavras. Talvez Davi, querido, simplificando, ele diz: calma aí, lá atrás eu enfrentei um leão e um urso, eu fui e eu venci. Então esse incircunciso, esse gigante que está na minha frente, embora Davi nunca tratou Golias como gigante, sempre como Golias, porque a ótica que nós olhamos vai determinar a nossa vitória ou o nosso fracasso. Não, Deus que estava comigo naquela luta menor é o mesmo Deus que estará comigo nessa luta maior, e ponto final. Deu para entender? Ele lembrou de algo do passado que ele venceu, e isso lhe deu força para enfrentar aquele grande obstáculo, querido. Quando você passar por uma situação difícil, pode parar e começar a olhar para a tua história. Você é uma guerreira, você é um guerreiro, meu irmão. Você é uma pessoa vitoriosa, querido. Quantos obstáculos, quanta luta, quanto momento difícil, querido, você já enfrentou e você já venceu. Não é esse obstáculo que está na tua frente que vai te parar, meu irmão. Sabe, em nome de Jesus, isso eu tenho aprendido. Quanto maior, querido, o gigante, maior é a minha vitória, maior é a tua vitória, meu irmão. Olha para o teu irmão e diga assim: ei, todo momento que você passar por lutas, você precisa trazer à memória aquilo que traz esperança. Terceiro ponto. Eu vou falar de Lamentações, né? Lamentações 3:21. Todavia lembro-me também do que pode dar-me esperança. Em outra tradução está diferente. Terceiro, queridos, vamos ler aqui 1 Samuel 17:40. Em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas e colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor. E com sua tiradeira, sua baladeira, nós que aqui já atiramos muito de baladeira, por sinal a gente era muito bom, na mão, aproximou-se do filisteu. O que é que está acontecendo aqui? Davi, queridos, um pouquinho antes, no versículo 39 e 38, quando então Davi disse: não, eu vou lá enfrentar. E aí Saul: tá bom, beleza, você vai enfrentar, então pega aqui as minhas armaduras. Aí a Bíblia vai dizer que Saul veste Davi com as armaduras dele. Só que quando Davi vai querer andar, ele não consegue. Então ele precisa tirar. Sabe, nós precisamos aprender. Davi usou as suas armaduras, ou as suas armas.
Nós precisamos também usar, queridos, aquilo que nós temos de melhor. O que é que você tem de melhor? Você tem alguma coisa boa, irmão? Você tem alguma coisa boa a ponto de agradar Deus? Então, quando você se deparar a esse gigante do dia a dia, usa aquilo que você tem de melhor. Você não pode ficar paralisado. Você não pode recuar, retroceder, voltar para trás, desistir dos teus sonhos, dos teus projetos. Não. Está difícil, sabe? Para analisar, para estudar. E você vai encontrar em você armas poderosas. Todos nós temos, irmãos. Todos nós temos capacidade, e às vezes é nós que não entendemos, nós que ainda não aceitamos, nós que ainda não conseguimos se ver. Às vezes as pessoas olham para nós: poxa, cara, você vai vencer, você é isso, mas nós mesmos não conseguimos enxergar. Quantas vezes em uma situação difícil, querido, eu olhando e dizendo: rapaz, essa vez eu acho que não vai dar, e alguém chega até mim e falou: poxa, pastor, cara, que bênção e tal, e aquilo lá, eu falei: caramba, eu não conseguia ver aquilo que o camarada está vendo. Eu quero declarar sobre a tua vida. Você tem armas poderosas, querido. Deus vai te dar estratégia para sair dessa situação. Deus vai te dar estratégia. Deus está falando com alguém. Deus vai te dar estratégia para sair dessa situação, porque foi Deus que te deu, foi Deus que te entregou na tua mão. Ah, querido, tu não vai deixar gigante nenhum arrancar na tua mão, porque é teu. E quarto, para a gente finalizar, é hora de vocês dar glória a Deus, vai. E quarto, para a gente finalizar, isso, porque tem irmão que só dá glória a Deus quando o pastor diz: estamos finalizando. É por isso que às vezes eu finalizo as minhas pregações umas 4 vezes, que é para oportunizar alguém a dar glória a Deus. Samuel 17, 45, 47. Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, e eu matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, as aves do céu e os animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Olha a característica que Davi tinha, que eu e você precisamos ter. Davi sempre exaltava a Deus com a sua conquista. Irmão, nós precisamos, querido, exaltar a Deus com as nossas conquistas. Não, cara, tu conquistou porque tu é esforçado. Não, eu conquistei porque Deus é na minha vida. Não, cara, tu está se dando bem porque tu é um cara cheio de estratégia. Não, eu estou me dando bem porque a minha vida depende de Deus. E se eu estou me dando bem, toda a honra, toda a glória seja dado a Ele. Não, cara, tu é o cara. Não, o cara é Ele. Não, tu é bom. Não, eu não sou bom. Bom é Deus. Sabe, querido, isso aqui me chama a atenção, porque as conquistas de Davi sempre eram para exaltar o nome de Deus, irmãos. Querido, nós precisamos conquistar, sim ou não? Precisamos. Nós precisamos crescer, precisamos. Nós precisamos prosperar, precisamos. Nós precisamos andar em um carro melhor, precisamos. Nós precisamos ter uma casa melhor, precisamos. Nós precisamos sair do aluguel, precisamos. Nós precisamos sair da bicicleta, precisamos. Nós precisamos sair da moto, precisamos. Mas tudo que vinha acontecendo na nossa vida seja para o único propósito: glorificar o nome do Senhor. Tem um empresário aqui da nossa igreja que sempre eu converso com ele, e eu gosto
gosto de conversar com ele, sabe por quê? Porque tudo que ele conquista, querido, ele atribui a Deus. Deus se agrada, irmãos, quando nós atribuímos a nossa conquista a Ele. A Deus seja exaltado, a Deus seja louvado, a Deus seja enaltecido, toda honra, toda glória seja dado a Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo na igreja de Coríntios, ele diz: se é de comer, se é de beber, o que façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Você pode levantar suas mãos. Eu quero declarar sobre a tua vida. Você vai viver um tempo de conquista ainda mais. E você que ainda não conquistou, se prepara para conquistar. Mas entenda que seja para a honra e glória do Senhor. Sabe, queridos, Deus não nos quer abençoar para nós sairmos da presença dEle. Sabe, jovem, Deus não quer te dar uma faculdade para você sair da presença dEle. Sabe, Deus não quer te dar uma moto ou um carro para você sair da presença dEle. Pelo contrário. Hoje eu estava falando com algumas pessoas. Nós precisamos orar nesse sentido, irmãos. Porque a gente já orou tanto para esses nossos jovens avançarem, crescerem, fazerem faculdade, prestar concurso e passar. Mas se cada um que ganhar uma motinha sair da igreja, queridos, Deus tem mais para você, meu irmão. Ei, querido, Deus te dá, sabe para quê? Para que as pessoas vejam Deus na tua vida, para que as pessoas glorifiquem Deus. Não, eu conhecia fulano, fulano não tinha nada, mas agora ele tem tudo. Sabe por quê? Porque ele entregou a vida dele para Jesus. Ele fez propósito com Deus, e Deus está exaltando, Deus está honrando. Eu quero profetizar sobre a tua vida, meu irmão. Quanto mais tu honrar a Deus com aquilo que Deus tem te dado, mais Deus vai te dar.